oração precisa ser o primeiro recurso. E quando nós falamos que é um tesouro, é porque quando você encontra um tesouro, você fica feliz. Fica feliz sim ou não? Então, talvez você não tenha encontrado nenhum. Eu vou te dizer, quando Jesus me encontrou, eu descobri que o meu verdadeiro tesouro é Cristo. Eu me alegrei tanto e nunca mais me entristeci. Porque o Senhor me encontrou e eu descobri que Ele é o verdadeiro tesouro. E a oração, ela é um tesouro que o Senhor nos deu. E que nós devemos praticar. Ela não deve ser o último recurso, mas o primeiro recurso. Então hoje no mundo ela trata o evangelho, ou talvez uma vida de igreja, ou a palavra, ou a oração, como sendo o último recurso. Como sendo quando você não tem mais nenhuma outra solução. E aí então, agora é só Deus quem pode fazer. E aí a pessoa diz, então agora só me basta orar. Deixa eu dizer algo para você, a nossa vida nos basta orar. Porque a graça nos basta. Então se bastou para Paulo, a graça basta para nós. Mas como que nós fizemos isso? Nós precisamos, devemos e temos uma chave. E temos um tesouro que é a oração. E que eu e você podemos praticá-la. Mas isso não significa que nós iremos. Então a oração, ela abre portas para o sobrenatural. A oração opera no sobrenatural. A oração, ela manifesta o poder de Deus aqui na terra. A oração é algo que nós devemos valorizar como igreja. Agora é a hora do amém. Aleluia, irmãos. Está indo bem. Veja bem. Não como sendo o último recurso, mas como sendo o primeiro. Então a palavra nos fala em Isaías 40, que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então veja bem, por quê? Mas como que nós esperamos no Senhor? Nós esperamos orando. Então o Senhor libera uma promessa para você, ou nós aguardamos, mas o nosso momento de aguardar é o momento de nós orarmos, de nós sabermos o desejo que está dentro do coração do Senhor. Quando nós oramos, as nossas forças se renovam. Então, por isso que Jesus diz lá em João, acho que é João 11, não, Mateus 11, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Presta atenção, quando você ora, você tende ao Senhor. Quando você vai ao Senhor, o Senhor alivia, porque Ele já levou todo o jugo, toda a carga sobre Ele, e nós somos renovados pelo poder do Espírito que já opera em nós, pelas verdades do Evangelho. O mover do Espírito, ele é feito pela oração. Então algumas vezes nós falamos, mas é muito cedo para orar, devemos esperar mais. Ou talvez temos medo de envolver irmãos numa vida de oração. Ei, presta atenção, a coisa mais importante que você vai fazer nos seus poucos dias aqui na terra está relacionado com a eternidade, com Cristo. Você pode construir casas, você pode fazer um império, você pode, na verdade, ter bilhões, e mesmo assim você ir para o inferno. Porque o Senhor, Ele te chamou para algo eterno. Aquilo que é de mais relevante que você vai fazer nos seus poucos dias aqui na terra é relacionado à eternidade, porque o Senhor te chamou com propósito. Ele não te chamou para você simplesmente viver seus poucos dias aqui na terra e com uma ilusão que tudo acaba aqui. Presta atenção, isso é tão importante, porque há uma eternidade nos esperando, há um reino nos esperando. A questão é como nós estamos nos preparando para vivermos isso. E quanto mais tempo nós passamos com o Senhor, mais isso precisa e deve e vai acontecer, encher e preencher o nosso coração e os nossos dias. Então deixa eu dizer algo para você. Nós podemos construir muitas coisas aqui, e não tem nada de errado nisso. Mas a palavra diz que os céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus não. Tudo vai passar. Nu nós viemos, nu nós iremos. Então presta atenção,
o que nós levamos? O nosso legado. Deixamos e levamos o nosso legado. As coisas terrenas, todas elas irão passar, absolutamente. Agora, uma vida de oração, ela nos faz acessar aquilo que já é nosso. E uma coisa que eu acho tão interessante é porque os discípulos, eles andam com Jesus e eles veem Jesus orando. E nós vamos falar sobre a prática de oração de Jesus. E Jesus é o nosso exemplo, amém? E os discípulos estão andando junto com ele. E lá em Lucas capítulo 11, no verso 1, ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Vou ler todo o versículo para você. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aleluia, amém? Então veja bem, eles não pediram: Jesus, me ensina como curar um leproso. Jesus, me ensina como curar um cego. Jesus, me ensina como ressuscitar um morto. Jesus, me ensina como levantar um paralítico. Jesus, me ensina a expulsar demônios. Jesus, me ensina a resolver problemas. Eles só pediram: Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então deixa eu dizer algo para você. Você não sabe orar? Peça ao Senhor que Ele te ensine, mas resolva orar. Então, às vezes, você ouve um que outro dizendo: eu não sei orar, eu não sei orar, eu não sei orar. Não se condene, porque os discípulos não sabiam. Mas eles disseram: ensina-nos a orar. Se você não sabe, você pode dizer: Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar, me ensina a orar. Deixa eu dizer algo para você. Os nossos dias talvez são cheios de coisas para fazermos, de solicitações, mas você não pode se esquecer daquilo que é mais importante: um estilo de vida de oração. Não deixe a oração como último recurso. A oração é um relacionamento com o seu Pai. Tenha uma vida de oração. Quando? Na segunda, e depois na terça, e na quarta e na quinta, e na sexta de novo, e no sábado de novo, e no domingo de novo, e depois na segunda, porque a oração é o depensiômetro do Senhor, aleluia, amém? Então não deixe a oração como último recurso, ela é o primeiro. Os discípulos viam que Jesus orava, e Jesus, ele operava os milagres, e o morto ressuscitava, e o cego via, e o mudo ouvia, e o paralítico levantava, e Jesus, ele ia sozinho para orar, e levava os seus discípulos, e eles chegaram e disseram: Senhor, nós precisamos aprender a orar. Orar como convém, orar como deve ser orado, sabe? Nós cremos que a oração, ela sintoniza o nosso coração com o coração do Senhor, alinha a nossa vida no Espírito, com o Espírito do Senhor, porque na oração nós acessamos aquilo que já é nosso por direito. Nós vamos ver o exemplo de Jesus. Uau, Jesus é o nosso grande exemplo. Não tem muito tempo, porque nós queremos orar no final, aleluia, amém? Mas qual é o exemplo de Jesus? A palavra nos fala que Jesus, aos 30 anos, ele sai para ser batizado por João Batista. E João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vai até João para batizar. E aí João diz: não, sou eu quem devo ser batizado por ti. E ele diz: não, se cumpre as Escrituras, me convém que eu seja batizado. E aí então Jesus, ele é batizado, e quando ele é batizado, a palavra diz que os céus se abriram, e ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, e o Espírito desceu sobre Jesus. E aí Jesus fez o quê? Jesus foi orar. 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando. Deixa eu dizer algo para você: Jesus sempre soube quem Ele era. Ele nunca teve problema de crise de identidade. Jesus, desde que quando Ele nasceu, Ele sabia quem Ele era. Ele sabia, Ele ia na sinagoga,
e ele ia no templo, e ele ensinava, fazendo perguntas, ele sempre soube que ele era o Cristo. Mas quando o Espírito vem sobre ele, e ele vai iniciar o seu ministério, ele é levado pelo Espírito, e ele vai para o deserto para orar e jejuar 40 dias e 40 noites. Agora preste atenção, se Jesus iniciou o ministério dele, orando e jejuando, aonde nós iremos se não orarmos? Aonde você espera ir com o Senhor, se você não orar? Aonde? Até qual ponto? Porque a oração é um privilégio, não é uma obrigação. A oração é um relacionamento. Então, se Jesus ele é o nosso exemplo, então, significa que eu e você precisamos orar e jejuar. Aleluia, amém? Uau! Quando Jesus ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito, lá ele ficou orando e jejuando porque ele tinha uma certeza. A carne é fraca, mas o Espírito precisa ser fortificado. Por isso que quando ele está com seus discípulos lá em Mateus capítulo 26, lá no Getsemane, e ele leva os seus discípulos para orar, está prestes a ele ser preso, ele está prestes a ser açoitado, prestes a ser crucificado, prestes a entregar a vida por nós, porque ele deu a sua vida. Ninguém a tomou, ninguém matou Jesus. Ele diz, ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu mesmo a dou. Ele deu a sua vida em nosso favor. E antes disso acontecer, lá no Getsemane, ele leva os seus discípulos e deixa eles orando, e leva Pedro, João e Tiago um pouco mais além, e vai um pouco mais além orar. E depois de uma hora ele volta, Pedro, João e Tiago estão dormindo, e ele acordou e disse, nenhuma hora pudestes vigiar, nenhuma hora pudestes orar, nenhuma. Mateus 26, 41, projeto para mim, por favor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então qual foi a orientação de Jesus? Orai e vigiai, orai e vigiai, vigiai, orai, vigiai, orai, vigiai orando. Se você não está orando, você não está vigiando. Se você está vigiando, você está orando. Você não consegue separar as duas coisas. Por isso que o Senhor quer te levar para um novo nível, através da oração. Mas orando. Isso é uma prática diária. Quando você não ora, você precisa sentir saudades da voz doce do seu Pai, da direção clara do Espírito. Por isso que eu estou te dizendo, pastor, eu não sei, está vindo a tentação, o negócio está difícil, ore, e depois jejue. Jesus sabia que a carne era fraca, mas ele diz, o Espírito é forte. E quando nós exercitamos o Espírito na prática constante da oração, tudo posso naquele que me fortalece. Então a oração deve ser uma prática, ela é uma intimidade com Deus, que gera um poder espiritual, que gera uma transformação em você, que gera paz e alegria, porque o Senhor tira algo que era seu e coloca algo que é dele. Irmãos, nós não devemos nos enganar a nós mesmos. Como vamos saber a vontade de Deus se nós não oramos? Como sabemos qual é o propósito se nós não oramos? Como sabermos das promessas se nós não oramos? Como? Qual é a maneira? Jesus orava antes de cada decisão. Antes de Jesus tomar uma decisão, ele orava. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, e nós olhamos que Jesus ele não fazia orações longas para que alguém fosse curado. Jesus ele perguntava para o cego, o que tu queres? Eu quero ver. Ele diz, então veja. E aí depois,
Ele pergunta para o paralítico: o que tu queres? Eu quero caminhar. Ele diz: então levanta. Mas na intimidade Jesus orava. Jesus passava noites orando. Jesus levantava altas horas de manhã orando. Jesus ia dormir tarde orando, porque a vida dele era uma oração. Então deixa eu dizer algo para você: não se distraia. O sucesso da sua vida espiritual, ela vai depender da sua oração. Você define para onde você vai, através do tempo que você ora. A palavra nos fala em Lucas capítulo 6, que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, os quais ele também deu o nome de apóstolos. Deixa eu dizer algo para você. Jesus passou a noite fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Mas ele era Jesus! Mas ele passou a noite orando antes de tomar uma decisão. Você ora? Ou você toma decisões sem orar? Como é a sua vida? Lembre-se que você está plantando. Você é hoje o que você plantou no passado. Você quer saber o que você será no futuro? É o que você está plantando hoje. Não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. Deixa eu dizer para você, o tempo a sós com Deus em oração revelou para ele quem eram os discípulos escolhidos por Deus. Quantos oram para estabelecer os seus alvos? Quantos oram para estabelecer com quem vão casar? Você que é jovem! Passa o tempo distraído. E depois casa pela emoção. E pode casar errado. Você precisa orar. Quantas vezes talvez você faz negócio sem orar? Toma decisões sem orar. Deixa eu dizer algo para você. A oração, relacionamento de Jesus é o nosso padrão. Jesus orava para tudo. Eu e você devemos orar para quê? Para tudo também, amém? Então, antes de tomar decisões, antes de gerar os seus alvos, você líder, antes de levantar os seus líderes em treinamento, ore. E quando você levantou, ore de novo e continue orando, porque você é um sacerdote. Amém? Jesus orava para se mover no sobrenatural. Quem quer viver no sobrenatural? Amém. Vida no sobrenatural é uma vida de oração. Mateus capítulo 14, verso 23 diz: e despedidas as multidões, ele subiu a um monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Então Jesus, ele nunca foi pego de surpresa. Ele sempre soube o que ele ia fazer, porque ele orava. Deus, ele nunca é pego de surpresa, amado. E então Jesus, ele diz para os discípulos: passem para o outro lado do lago. E os discípulos entram no barco, eles estão remando. Jesus despede a multidão, sobe para o monte para orar. Mas ele já sabia que depois da oração, o que ele iria fazer? Ele ia caminhar sobre os mares, sobre as águas, sobre a tempestade. Deixa eu dizer algo para você. As tempestades, elas são comuns em nossa caminhada. Nesse mundo, as tempestades são coisas normais que virão sobre a sua vida. Não espere viver uma vida sem tempestade, elas virão. Mas preste atenção, você pode obter a vitória em Cristo e andar sobre todas elas, em nome de Jesus, amém? Por isso que Jesus, ele diz: olha, o reino de Deus é comparado a um homem prudente, que ouve e pratica. Diga comigo: ouve e pratica. Ele constrói a sua casa sobre a rocha. Ele disse: sopra o vento e arroja-se os rios contra aquela casa,
mas ela permanece inabalável. Mas o homem insensato, tolo no original, ele ouve e não pratica. Diga comigo, eu não sou esse. Em nome de Jesus. Amém. Ele diz, mas aquele que ouve e não pratica, ele é insensato, tolo. Ele constrói a sua casa sobre areia. E adivinha, vem o vento, sobe os rios, arroja-se a água. E a destruição é completa. O que mudou entre o prudente e o insensato? A prática. Os dois ouviram, mas um praticou e o outro não. Deixa eu dizer algo para você. Você está ouvindo falar sobre a oração e você vai poder sair colocando em prática, ou você vai poder só sair ouvindo? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aleluia, amém? Está no lugar certo, no tempo certo. Jesus revelou a sua glória quando ele orou. Você quer conhecer a glória do Senhor? Nós precisamos orar. Ele se revela àquele que ora. Ele diz que ele vai responder e vai se revelar ao coração que o busca. Você o busca, ele vai se revelar a você, amém? Lucas capítulo 9, nós lemos que Jesus ele subiu a um monte, no verso 28 e 29. Lucas 9, 28 e 29 diz, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Ei, presta atenção, Jesus subiu fazer o quê? Orar. Presta atenção, quando você ora, o Senhor se revela na sua glória, sobre a sua vida. Ele retira algo que era seu, natural, carnal, impotente, falha, pecado, problema, e coloca a glória dele sobre você. Você não sai mais o mesmo depois de um tempo de oração, porque o Senhor tira algo seu e coloca algo que é dele sobre a sua vida. A glória foi revelada porque Jesus orava. A glória de Cristo será vista através da sua vida no culto, na célula, na rua, no círculo de amigos, aonde você estiver. A glória de Deus será manifestada através de você, porque você ora. Não é porque você prega, é porque você ora. Muitas vezes nós queremos pregar muito, mas orar pouco. Queremos falar muito para as pessoas, mas orar pouco para aquele que vai mover o coração das pessoas. Jesus, antes de ir fazer, ele orava. Antes de Jesus andar fazendo milagre, ele orava. Muitas vezes nós queremos pregar, né? Os líderes que o digam, né? Chegam a brilhar o olhinho quando falam que vão pregar na célula. Até o Rony já está querendo pregar na célula, aleluia. O Rony é um ótimo pregador, quem não sabe, eu sei. Mas veja bem, deixa eu dizer algo para você, irmão. Antes de você pregar, ore. Antes de você tentar pregar o evangelho para alguém, ore. Ore pelas pessoas, ore pelo perdido. Tenha um tempo de oração, saiba aquilo que o Senhor quer que você fale. Você entende? Temos pouco, porque oramos pouco. Eu desafio você hoje a entrar em um novo nível de vida de oração, de manifestação de poder, de glória, de unção, de vida de Cristo através da sua vida, levando você para um novo nível de oração, amém? Mas você precisa desejar isso. A oração, ela encontra recompensa. O Vi pode subir, Vi. Te achei. Tempo a sós com Deus te traz a recompensa. 1 hora orando pode resolver mais problemas do que uma semana você trabalhando. É verdade. Você sabe que um tempo de oração pode fazer o câncer desaparecer.
pode fazer o cego ver, o paralítico levantar, o surdo ouvir. Pode fazer muitos milagres. Coisa que a medicina ainda não consegue fazer em alguns casos assim. Um tempo a só com o Senhor sempre vai te acrescentar algo. Mateus 6,6, quando Jesus está fazendo o sermão do monte, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Por que Jesus está dizendo isso? Porque os fariseus subiam em altos montes, e eles diziam: graças te dou, Senhor, porque não sou como os escribas, não sou como esses pecadores. E faziam isso em público. E Jesus diz: vocês não. Tu, porém, não. Irmãos, você sabe como eu leio a palavra? Eu leio assim: Valdeir, tu, porém, não. Não. Eles podem, tu, porém, não. Quando você for orar, eu quero se revelar a você no secreto. Nunca haverá público sem secreto. Nunca. Por isso que a palavra para mim e para você é: tu, porém, quando orares. Ele não está dizendo se orares. Ele está dizendo quando orares, porque para Jesus a oração é um relacionamento, é uma vida prática, diária, cotidiana, de um relacionamento. Nunca esqueça quem é Jesus. Ele é o noivo que vai casar com a igreja. Nós somos a noiva. Jesus, ele não vai casar com quem ele não conhece. Você não casaria com quem você não conhece. Como ele vai te conhecer se você não passar tempo com ele? Como ele vai te conhecer se você não se trancar dentro do seu quarto e dizer: Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero te ouvir. Jesus, eu careço do Senhor. A única oração que lhe dá poder espiritual é a sua oração a sós. É quando ninguém está vendo, mas Ele te vê. Qual é a recompensa? É a glória dEle manifestada na sua vida. É a sua vida sendo transformada. É o poder do Espírito se movendo em você. A sua oração é um depensiômetro. É um depensiômetro para mim. A oração mede o quanto nós dependemos do Senhor. Como queremos depender de quem nós não conhecemos? E quando conhecemos, como não depender? Essa é a pergunta. Através da oração nós acessamos aquilo que já é nosso. Há um lugar que nenhum demônio conhece. E é esse lugar que nós devemos estar. Que é a presença de Deus em oração. Eu creio que esse lugar é que se trata do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que descansa à sombra do Onipotente. Que diz: o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte. Deus meu, em quem eu confio. Nesse lugar, é o lugar que você é conhecido. Esse é o lugar que você é intocável.
Esse é o lugar que você é fortalecido. Esse é o lugar onde demônio nenhum pode te tocar. Por isso que a oração te traz estabilidade, porque você crê na verdade. A banda pode vir subindo. Mateus capítulo 6, verso 9. Diz: portanto, vós orareis assim. Veja que ele faz uma afirmação. Orareis assim. Assim. Não é uma oração decorada, mas é uma oração cheia de princípios estabelecidos pelo Senhor. E ele diz: Pai nosso. Quem chama alguém de pai, senão o filho? Ninguém. Os meus pais hoje estão sentados aqui. Mas eles só ouvem duas pessoas chamá-lo de pai e mãe. Porque eles têm 2 filhos. Os outros podem chamar de sogra. Podem chamar de tia. Pode chamar pelo nome. Mas de pai e mãe, não. Só 2. Por isso que quando ele diz Pai Nosso, ele está dizendo, quando você crê, você se torna filho. Quando você se torna filho, você tem relacionamento. Ele diz que estás no céu, santificado seja o teu nome. Glorificado, separado, santo, único, sublime, perfeito é o teu nome. Mas ele diz, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja que essa oração nos fala de um relacionamento. Mas ele está dizendo, vem o teu reino. Faça a vontade dele aqui na terra, assim como é no céu. Mas através de quem? Através de mim e de você. Através da igreja. O desejo do Senhor é que o reino venha. Por isso que eu quero dizer para você, quando um paralítico levantava, o reino vinha. Quando o cego via, o reino se manifestava. Ainda hoje, quando alguém é curado, o reino dos céus veio. Porque no reino dos céus não há tristeza, não há enfermidade, não há problema. E cada vez que nós pregamos, e alguém é liberto, e alguém é curado, e alguém é transformado, o reino dos céus é estabelecido aqui na terra. A vontade dele é feita aqui, como é feita no céu. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão da semana, não é o pão do mês, mas é de cada dia. Irmãos, você pode achar que esse pão é algo natural, mas não é. Cada dia que passa, eu estou mais convencido disso. Porque o sermão do monte que Jesus está falando, ele está falando sobre reino. Você não pode esquecer que ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu.
Ele é o verdadeiro pão que o Senhor enviou. E Ele está dizendo, você quer uma porção de pão? Você quer uma porção dEle? Você quer uma porção de Cristo? Ore, porque Ele te dá todo dia uma porção dEle. Uma porção da sua unção, porção do teu poder, uma porção da sua vida diariamente. É só você pedir todos os dias, porque Ele tem vida dele, o frescor da unção, da vida, do poder, da glória, da unção de Cristo todos os dias para você. Reino nos fala de domínio e autoridade, poder sobre a tentação. Glória, manifeste a glória do Senhor na minha e na sua vida. O Senhor sempre está procurando um intercessor que clame pela realização dos seus planos. Para que uma profecia se cumpra. Há necessidade de um intercessor. Para que o plano de Deus se cumpra, precisamos orar. Quando nós oramos, nos posicionamos para sermos levados pelo Espírito. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. De cada crente é um sacerdote. Vencedor é aquele que ora, porque é aquele que depende. A oração, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que Deus colocou tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele é, disponível numa oração. Porque quando você ora, Ele te ouve. Nada fica oculto. Não importa se você está no vale da sombra da morte. Porque quando você dobra os seus joelhos e diz, Jesus, salva-me. Ele é o nosso Yeshua que nos salva. Não importa onde você estiver, Ele te vê. Jesus orou e orou muito. A igreja primitiva orou e orou muito. Eu e você somos aqueles que oramos. Por isso eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Não tem nada a ver o quanto você faz, mas tem tudo a ver com aquilo que Ele já fez. Mas é através da oração que você acessa aquilo que já é seu, por direito e por herança. Porque o Senhor já te comprou na cruz. Ele já te salvou. Ele já te abençoou. Ele já te fez mais que vencedor em todas as coisas. Você acessa aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário através da oração. E agora nós vamos orar. A banda vai cantar um louvor, eu quero que você ore por um instante.